Glória a Deus. O pessoal estava orando quando a Kate convidou para pregar em relação ao que o Senhor queria falar, né? E geralmente eu começo a buscar, e ele vai falando, e depois ele forma um tema no meu coração. Mas eu estava orando e Jesus falou de uma forma bem clara para mim. Ele disse assim: um caráter aprovado, né? Então dessa vez ele meio que começou a falar pelo tema, pelo título da mensagem, e depois eu, buscando, fui discorrendo o assunto. Eu creio que da parte de Deus Ele tem algo aqui para cada um de nós, né? Que vocês estejam com o coração aberto, com a mente ligada, e assim como Ele falou comigo, assim como Ele fala comigo através dessa palavra, que Ele possa falar com cada um de vocês. Amém? Então fiquem ligados. Eu queria orar mais um pouco para a gente dar início. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. Deus, fale conosco. Ministra a Tua palavra aqui, Pai, conforme a Sua vontade. Que não seja eu, Pai, eu não tenho nada a oferecer, mas que o Teu Espírito, através de mim, possa falar com cada um aqui. Assim como o Senhor continue confirmando em meu coração essa palavra, que o Senhor coloque na mente e no coração de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, fique conosco, Espírito Santo, nós precisamos de Você. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queria que vocês abrissem comigo para a gente iniciar em Romanos 5. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4, ou do 1 ao 5, eu acho. Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém? A gente pode observar, nesse texto, Paulo falando sobre a graça que nos foi dada através de Jesus. Ele diz aqui: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Que graça? Graça da salvação, E ele diz: na qual agora estamos firmes. Então nós podemos ver que por meio da graça de Deus, mediante a fé, nós recebemos salvação, amém? E nesta graça, que é a salvação, que é o plano de Deus para nós nos mantemos firmes. E ele diz que com esperança, só para não falar bobagem, com esperança da glória de Deus, esperança em algo a mais que ainda está por vir, amém? Então nós recebemos salvação, nós estamos vivendo nesse lugar de crescimento na presença de Deus, e nós temos esperança ainda por algo maior que Ele tem marcado para nós. E após isso, após recebermos
a salvação, a vida em Deus que nós acabamos de observar, ele vem dizer sobre as tribulações que produz a perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, que foi o tema que o Senhor falou comigo, o título da mensagem, o caráter aprovado. E eu vi algumas traduções também, no lugar de caráter aprovado, estava experiência, né? Ou seja, amadurecimento em Deus, criação de uma nova estrutura, né? Um novo nascimento, nós recebemos através da vida de Jesus. Então, depois que temos o nosso encontro com Jesus, né? Por mais que outrora nós tivéssemos alguns costumes ruins, né? Que pudesse ferir um caráter correto diante de Deus, agora nós vimos que nós recebemos uma nova vida e estamos firmes nessa nova vida. E por mais que existam as tribulações, ela ajuda a forjar um caráter aprovado. Amém? Todo mundo comigo até aí? E esse termo ele me chamou muita atenção, porque é muito importante nós sabermos se nós estamos no caminho certo, né? Ao ponto de diante de Deus nós podermos entender que nós temos um caráter aprovado por Ele. E a definição da palavra caráter, ela fala sobre formação moral de uma pessoa. Ela fala sobre honestidade, honra, e também ela fala sobre a nossa maneira de agir e reagir diante das situações ou de algumas coisas. Então o nosso caráter é algo muito forte, algo muito pesado para nós, né? É algo que nos define, né? Muitas vezes nós escutamos falar, tal pessoa é mau caráter, aquela pessoa faz coisa errada, não é honesta e tal, né? Mas nós precisamos buscar um caráter aprovado diante de Deus, uma formação moral conforme a palavra quer que nós tenhamos, né? Nós precisamos andar em honestidade, nós precisamos andar em honra à palavra de Deus, em honra aos compromissos que Ele nos dá como filhos. E nós ainda estamos na terra, nós recebemos salvação, mas nós ainda estamos aqui, e nós precisamos ser pessoas, espelhos para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então é muito importante esse aspecto na vida de uma pessoa, ainda mais na vida de um cristão, né? Porque nós representamos Cristo aqui, por onde nós vamos, aonde nós estivermos, nós somos pequenos Cristo nessa terra. E antes da gente avançar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu quero falar bastante sobre caráter, sobre o jeito que devemos caminhar, né? Como lidar com algumas situações. Mas eu acho válido, e eu quero falar um pouquinho sobre o processo de santificação das nossas vidas, né? Esse processo que existe após receber, quando recebemos salvação, inicia-se também o processo de santificação. E eu queria falar rapidamente sobre isso, só para poder ficar bem embasado o que eu estou querendo dizer aqui, né? Porque ninguém é totalmente perfeito, nós vivemos num processo, né? Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? Então ninguém é perfeito, eu não estou querendo dizer isso. Ninguém tem um caráter 100%, uma conduta 100% ainda diante de Jesus. E o Luciano Subirá, ele ensina isso no livro dele, do Impacto da Santidade. Não sei se todos conhecem, né? E ele fala sobre esse processo. E nós vamos falar rapidamente sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, no capítulo 6, um pouco para frente, versículo 22. O Luciano Subirá, ele trata esse assunto. Na verdade, eu aprendi com ele de uma forma muito interessante no livro dele. Então, para quem quiser ler, ou também tem as conferências dele no YouTube, né? Mas é grandona, acho que 3 horas e pouco, sobre o impacto da santidade. Se eu não me engano, vocês foram, né, Zé?
eles foram assistir também. É bênção. Ele é uma bênção, né? Então, muito usado por Deus. Romanos capítulo 6, no verso 22. Vai falar sobre um pouquinho que eu já falei no começo. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, estamos aí então recebendo salvação de Jesus, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então aqui nós podemos ver de uma forma clara os 3 processos. Eu vou ler de novo. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, o Luciano, ele retrata sobre a santificação inicial, né, que é quando nós recebemos salvação. Então Jesus, ele nos limpa, ele nos lava de todos os nossos pecados, e aí inicia a santificação inicial, inicia o nosso processo de vida com Deus, né? E ele trata essa fase posterior como a santificação progressiva. E como diz o versículo aqui, e o seu fim é a vida eterna. E após a vinda de Jesus, após o Senhor Jesus vir nos buscar, ele trata isso como a santificação final. Amém? Então hoje nós nos encontramos na santificação progressiva. É o processo que nós estamos vivendo, é o nosso presente, né? Então todos nós que recebemos Jesus e conhecemos a Ele, nós estamos nessa fase. Tem ninguém em glória aqui ainda não? Você é doido? Então ninguém é perfeito, nós não seremos perfeitos, mas a cada dia nós podemos ser melhores. Amém? Então por isso que eu queria pegar um pedacinho desse outro assunto, só para nós podermos dar continuidade em relação ao caráter. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos melhorar dia após dia. Nós podemos buscar a presença de Deus de uma maneira que o Espírito Santo nos conduza em cada área das nossas vidas, para nos parecermos cada vez mais com Ele. Amém? Nós vamos errar, né? Vão existir algumas falhas em determinadas áreas das nossas vidas, seja no emprego, seja na faculdade, na escola, né? Nós vamos cometer erros que não queríamos, né? Ou às vezes até de forma proposital. Nós vamos errar, né? Mas essas coisas, elas vão ser somente erros das nossas vidas. Porque nós estamos nesse processo. Mas esses erros, esses pecados, essas dificuldades, eles não podem estar impregnados em nós, né? Eles não podem ser constantes em nossas vidas, porque nós entendemos que nós estamos num processo de santificação, né? E dia após dia nós precisamos melhorar. Eu era ruim naquilo, hoje eu estou um pouquinho melhor, aí eu vou para a próxima fase. Tem algo que ainda está difícil, eu vou melhorando, né? Então que os erros não sejam constantes, para que essa santificação ela seja cada vez mais progressiva, para nos parecermos mais com Jesus, né? E como vimos em Romanos 5, passaremos por tribulações, mas a tribulação ela produz um caráter aprovado. Amém? Um aspecto que é bastante citado na Bíblia, e nós podemos considerar como uma característica de uma pessoa, né? De uma pessoa com caráter aprovado diante do Senhor, é a integridade, né? Nós podemos ver em muitos lugares Deus falando sobre a integridade. E o significado de alguém íntegro é alguém que se mantém inteiro, alguém intacto, que não muda o seu caráter por causa de situações ou qualquer outra coisa, né? Então alguém íntegro é alguém reto, é alguém que sabe dos seus princípios, dos seus valores, da sua missão, né? Que se mantém íntegro, independente da situação ou da dificuldade onde está, das coisas, do meio que está vivendo. Então,
Deus, ele, em muitos lugares na Bíblia, ele fala sobre isso, né? Ele tem um zelo pela integridade. E nós vamos ler alguns textos aqui. Eu queria que vocês abrissem comigo também, por favor, em Salmos 15, no capítulo 15, verso 1. Alguns textos que trarão clareza e direção sobre esse nosso assunto. Amém? Todo mundo acordado? Vou pedir para vocês abrirem, não abrir aqui. Beleza. Salmos capítulo 15. Do verso 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante, e não lança calúnia contra seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra a quem teme o Senhor. Mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Eu acho esse salmo, essa parte, um texto muito rico, né? Onde em poucas linhas nós podemos ver tantas coisas, né? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, né? Então, isso é em todo lugar, não é só na igreja. Nós precisamos ter essa conduta em nosso trabalho, em nossas finanças, em nosso casamento, em nossa escola, em nossa faculdade. Nós precisamos carregar essa conduta que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Nós precisamos andar em verdade, né? Parece que às vezes uma mentira vai nos ajudar, vai nos fazer sair mais rápido de uma situação, e muito pelo contrário, ela só vai talvez enganar no momento ali, um alívio falso, mas que depois vai te trazer consequências muito ruins, né? Eu lido com pessoas, alguns clientes, e tem situações que são difíceis, e chega alguns momentos que fala: pô, se eu mentisse só um pouquinho, já me livrava da situação. Mas, cara, a verdade sempre é a verdade. Deus honra demais, e a gente preza por isso. E na hora vem a dificuldade, mas o Senhor, Ele dá o escape, Ele faz prosperar, Ele faz tudo acontecer de forma sobrenatural. Então, isso precisa fazer parte do nosso caráter. Amém? Nós precisamos ser pessoas íntegras, que não usa a língua para difamar, nenhum mal faz a seu semelhante, e não lança calúnia contra seu próximo. Às vezes é difícil não falar, né, de uma pessoa também. Várias situações acontecem e a gente tende a isso, cara. A gente tende a apontar, a falar das pessoas, mas quanto mais nós nos guardamos, né, quanto mais nós levamos a Deus as nossas perguntas, né, aquilo que não concordamos, mais Ele faz em nossas vidas. Nós precisamos ser maduros, né, a ponto de entender, como o pastor falou aqui eu não lembro se foi no último culto, nós precisamos falar nas costas por exemplo,
sem a pessoa estar perto, aquilo que nós falaríamos quando ela estiver. Caso contrário, nós não podemos falar, né? Nós precisamos amadurecer nisso. Eu sei que acontece, né? Muitas vezes a gente desliza, mas nós precisamos amadurecer. Não podemos ficar falando mal do colega na escola, no trabalho, né? Se nós temos algo a acrescentar, que nós chegamos à pessoa e possamos falar com direcionamento, com discernimento. Mas caso contrário, não precisamos falar para mais ninguém. E que rejeita quem merece desprezo. Muitas vezes, eu tirei esse pedaço aqui como um exemplo. Muitas vezes nós vemos pessoas, talvez bem-sucedidas, mas que nós sabemos que talvez só está naquele lugar por fazer o que é errado, né? E às vezes nós queremos acessar essas pessoas por achar que vai conseguir algo de forma mais fácil, mas nós devemos andar com pessoas que merecem honra, pessoas que servem a Deus, pessoas que são corretas, pessoas que são direitas. Amém? Nós precisamos honrar quem teme ao Senhor. Aqui fala também sobre quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai em prejuízo, quando sai prejudicado. Às vezes nós fazemos compromissos ou algo assim, mas principalmente como cristão, nós precisamos manter nossa palavra diante das pessoas, diante dos nossos compromissos financeiros, qualquer compromisso que possamos fazer, nós precisamos manter a nossa palavra e a nossa conduta como um servo de Deus. E quem empresta o seu dinheiro sem visar nenhum lucro e nem aceita suborno contra inocente, né? Se tivermos a oportunidade de ajudar alguém, de poder fazer o bem, que assim façamos, que assim venhamos a estar nesse lugar de disposição. E quem assim procede, nunca será abalado. Amém? Vamos para o próximo texto, Jó, no capítulo 2, verso 3. Volta um golinho. Jó, capítulo 2, verso 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aqui esse versículo, né, o Senhor está falando ali, Satanás veio de andar pela terra e se apresentando diante de Deus. Já tinha acontecido coisas horríveis com Jó, né? Anteriormente Satanás veio e falando sobre a vida de Jó, instigando a Deus a tirar dele tudo que ele tinha, para ver se ele se manteria firme, um homem íntegro, né? E Deus falou: não, beleza, pode tocar nas coisas que ele tem, só não mexe com a vida dele, né? E aqui então, as suas propriedades são abaladas, seus animais são mortos, né? Até os seus filhos são mortos com uma tempestade que atinge a casa onde eles estavam. E depois de tudo isso aqui acontecer, ainda assim Jó se manteve como uma pessoa íntegra, né? Como uma pessoa de um caráter aprovado, a ponto do Senhor olhar para ele e poder falar, né? Satanás voltando ali: está vendo o meu servo? Ele se manteve íntegro, apesar de tudo. Amém? Vocês estão comigo? Então é maravilhoso pensarmos que o próprio Deus pode estar olhando para nós e se alegrando de nós como um servo. Então que nós venhamos buscar isso, buscar essa integridade, buscar esse caráter reto. Vamos lá, Provérbios 11, 20.
Provérbios, capítulo 11, verso 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Como eu disse, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter tropeços, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa disposição em se manter íntegro na presença dEle, em se manter reto, com um coração generoso, um coração devoto a Ele, um coração disposto a cumprir o chamado, pregando o Evangelho, não só com palavra, com atitudes. Amém? E o Senhor tem prazer em quem anda de forma reta. E algo que é bastante importante a gente falar é que um caráter reto, né, um caráter aprovado diante de Deus, ele é uma escolha. Ele não é algo natural que algumas pessoas vão receber e outras não. Essa conduta, esse estilo de vida é uma escolha, né? E todos nós aqui nós temos base através da Bíblia para ter um caráter assim. Todos nós aqui podemos ter o acesso a como deve ser a nossa conduta diante de Deus e diante das pessoas, né? E tem uma frase que é um pouco famosa, e ela diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Eu já ouvi bastante essa frase, esses dias eu li ela, né? E muitas vezes dá poder a uma pessoa que não tem um caráter aprovado, né? Realmente oferecer um lugar para que ela possa ter um mínimo de poder, se não for uma pessoa que tem um caráter reto diante de Deus, muitas vezes pode ser uma tragédia. Mas quando nós deixamos Deus cuidar do nosso caráter, quando é o Senhor quem nos direciona, quem nos guia, né? O poder de forma assim, o acesso a algumas coisas de poder está à frente, né? É isso que eu estou querendo dizer. Aí o reino de Deus ganha. Amém? Então, tem um exemplo que eu gosto bastante, queria que vocês abrissem comigo também. Gênesis, no capítulo 39, José ele nos dá um ótimo exemplo. Gênesis 39, do 7 ao 9. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Amém? Eu acho que eu vejo, né, José como um grande exemplo para isso. Alguém que sofreu, né, todos conhecem a história antes de chegar até aqui, né, alguém que veio de dificuldades, de abandono, sofreu um bocado para chegar até onde ele está, mas por causa da graça de Deus sobre a sua vida, né, tudo que ele fazia, ele era abençoado, tudo que ele fazia prosperava, né, e ele foi então colocado nesse lugar junto ao seu Senhor por causa disso, porque Deus o abençoava, e assim Deus começou a abençoar tudo que ele fazia também aqui. E essa situação aconteceu, né? A mulher, a rainha chegou e quis se deitar com ele, né? Imagino que ela era uma mulher bela, uma mulher que chamasse atenção, na ocasião ali, bastante
oportuna para ele, mas ele com um caráter reto diante de Deus, né? Como chegou até ali, ele se manteve. Amém? Então é isso que nós devemos, é assim que nós devemos prosseguir, é assim que nós devemos ser. Quando ninguém está olhando, quando ninguém está perto, quando ninguém está escutando, nós temos que ser o mesmo, nós temos que ter o mesmo caráter. Amém? Vamos só mais um pouquinho, Josué capítulo 24, verso 14. Josué 24, 14. Capítulo 24, 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué ele não deixou se corromper pela situação, não deixou se corromper ali pela influência daquelas pessoas, do que estava acontecendo, e ele manteve-se em quem ele era em Deus, ele manteve a sua posição, ele se manteve firme, e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um caráter que não muda, um caráter quebrantado diante de Deus, um caráter aprovado por Ele, que mesmo numa situação conflitante, com todos ao contrário de você, você deve permanecer o mesmo, com os seus princípios estabelecidos em Deus, os seus sonhos e objetivos, os seus objetivos para a sua casa, para a sua família. Eu sei que tem bastante adolescentes aqui, mas vocês precisam já carregar esse legado com vocês, que vocês precisam construir um caráter diante de Deus, um caráter aprovado, Vocês, muitos vão para escolas, muitos estão em escolas, vão para faculdades, vocês precisam se manter o mesmo lá, Vocês precisam ser o mesmo cristão, o mesmo filho, quando o pastor não está olhando, quando a sua mãe e o seu pai não estão perto, Mantenha-se firme, mantenha-se reto, com um caráter aprovado diante do Senhor, porque Ele te honra, Ele te proporciona viver coisas grandes, conhecer pessoas, levar pessoas para Cristo, e não tem nada mais prazeroso do que isso. E nós podemos observar no início do verso 14, ele citar integridade e fidelidade, Dois aspectos bastante importantes de um caráter aprovado, íntegro e fiel ao Senhor. Amém? E em todos esses textos que nós lemos, é legal a gente observar que sempre existe uma dificuldade, uma tribulação, e após um caráter aprovado. Uma dificuldade, uma tribulação, algo difícil, algo que vai te confrontar, algo que vai tirar da sua zona de conforto, e após isso, um caráter aprovado. Então, por isso Paulo diz, como nós lemos em Romanos 5, nos alegremos também nas tribulações, pois a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Amém? E para fecharmos os textos aqui, eu gostaria que vocês lessem comigo Salmos
41, no verso 12. Deus, Ele é um Deus que interage conosco. Ele nos ajuda quando buscamos Ele. Ele nos ajuda a andar corretamente na presença dEle. Deus, Ele é um Deus de interação. Salmos 41. Verso 12. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Amém? Um Deus de interação. O salmista está afirmando: por causa da minha integridade, tem a minha parte, né? Tem a minha e tem a sua parte. O Senhor me sustém e me pões na tua presença para sempre. A nossa parte e a parte de Deus. Se nós mantermos o nosso caráter íntegro diante de Jesus, né, aos pés dele, fazermos a nossa parte, Jesus, ele jamais vai deixar de fazer a dele. Como eu disse no começo, ele é um Deus recíproco, não um Deus de barganha. Nós não fazemos algo com uma intenção de troca, né? Algo onde negociamos para ter algo em troca. Não é uma negociação, mas é um relacionamento. É um Deus que interage, né? Um Deus que escuta o nosso clamor, que vê a nossa devoção e nos retribui conforme a vontade dele. Amém? E já concluindo, como é forte, né, nós termos um caráter aprovado, um caráter reto diante de Deus. Como que isso pode afetar todo o nosso entorno, né? Família, sociedade, o meio em que vivemos, né? Eu acredito que Deus tem lugares de honra, de verdade. Lugares totalmente separados de honra para pessoas que são verdadeiras e comprometidas com Ele. Amém? Né? Creia que a sua conduta, o seu posicionamento diante de Deus, ele não vai ser em vão. Jesus, ele tem algo guardado para você. Eu não estou falando de ficar rico, não estou falando de viver da melhor forma possível, estou falando de um lugar nele, né? Uma paz que só Ele pode trazer, uma vida plena, uma vida completa, que só o Espírito Santo consegue nos encher, né? Eu creio nisso, eu creio que Deus, ele tem esse lugar de honra separado para quem está disposto a viver uma vida íntegra, um caráter reto diante da sociedade e diante de Deus. E imagina, cara, como que seria tão mais fácil se você pudesse levar o seu carro numa oficina que você conhece o dono, que você fala: não, esse cara é íntegro, esse cara tem um caráter reto. Você teria certeza que ele não ia inventar problema que não existe, que ele não ia descobrir peça que está quebrada que você não está vendo, né? Infelizmente isso acontece, né? Imagina se você fosse comprar um carro, por exemplo, num lugar que você falasse: não, eu posso ir nesse cara, porque eu sei que ele não vai mentir para mim, ele não vai me vender algo que ele está falando que é uma coisa e dali o mês vai quebrar e vai ser um carro todo ferrado, né? Imagina lojas, qualquer outro tipo de comércio, que você possa confiar totalmente nas pessoas que estão naquele lugar, né? Imagina você ter confiança em pessoas que vão cuidar das suas finanças, você ter uma empresa onde você tem pessoas que você pode, Jesus, acordar, que você pode entregar totalmente a sua confiança, deixar tudo nas mãos daquelas pessoas. Imagina isso, são pessoas com caráter reto. Imagina como não seria melhor. Então nós precisamos ser essas pessoas, amém? Você vai ser um dono de um lugar que vai ser conhecido,
por um caráter reto, por uma conduta íntegra. Você vai ser alguém que vai ser bem-sucedido nas finanças, né? Ou dentro de uma empresa, ocupar um lugar alto, porque você é uma pessoa de confiança, né? Nós precisamos acessar esses lugares, amém? Nós precisamos deixar Deus direcionar, Ele vai nos levar para onde Ele quiser, mas nós precisamos acessar os lugares de influência, né? Lugares onde as pessoas possam ver que uma vida com Deus, ela faz totalmente a diferença, e não ser ao contrário, e não sermos pessoas que vão sujar o nome de Jesus, amém? Nós temos que levar as pessoas que ainda não conhecem Jesus a conhecer a Ele, através do nosso modo de agir, de pensar, né? E quando ganharmos espaço, podermos falar de Jesus. E eu volto a frisar, e agora eu quero encerrar de verdade, 9h. O comprometimento com Deus, ele é uma escolha, né? Eu preciso acordar todas as manhãs e estar aos pés de Jesus, decidido a ter um compromisso com Ele. Eu preciso acordar todas as manhãs e orar para que Jesus conduza o meu caráter, para que Jesus conduza as minhas decisões, né? Não é algo que vai estar ali dentro de você toda hora, não é algo natural, é um comprometimento, é uma escolha, assim como o amor é, né? Para quem é casado, não é todo dia que você acorda e fala, nossa, eu amo essa pessoa demais. Não é assim, né? Você acorda e você, apesar de dificuldades ou problemas, você escolhe amar aquela pessoa. Você escolhe se dedicar àquela pessoa. Você escolhe entregar o seu melhor para aquela pessoa. Assim também para com Deus, o nosso compromisso com Ele, né? Quanto mais nós buscarmos a presença dEle, quanto mais intimidade nós tivermos com Ele, mais leveza vai ter nesse relacionamento. Mas todos os dias nós precisamos acordar e fazer um compromisso com Jesus, de que nós vamos ter um caráter reto na presença dEle. Independente do que nós fazemos ou onde nós vamos, nós precisamos ser um espelho de Jesus, né? Para que Ele seja conhecido através de nós. Amém, pessoal?